Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família, com a Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande e com toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento,
para você seja um momento de extrema importância e para todos nós, um momento de fortalecermos a nossa fé, sermos consolados, exortados pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa leitura encontra-se no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1, que diz assim: Ora, Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Que o Senhor possa nos abençoar com a leitura da sua palavra e que juntos possamos compreender como que pela experiência de Elias, nós, a partir dessa experiência, tiramos então princípios para que a nossa vida, nesse momento em que vivemos, um momento de muita escassez, consigamos então manter a fidelidade e a confiança também na provisão sobrenatural da parte do nosso Senhor. A situação na qual Elias estava vivenciando era uma situação muito semelhante à nossa, por alguns motivos. O primeiro motivo é por causa da idolatria. O reino do norte, desde Jeroboão, se corrompeu. Roboão também, no reino do sul, também posteriormente, ainda consegue manter a prática da fé, da fidelidade a Deus. Porém, Jeroboão, um templo em Dan e outro em Betel, bezerros, instituiu bezerros para adoração. Então, há um desvio na fé do reino do norte, das 10 tribos. Entendendo isso, havia uma situação de idolatria constante no meio desse povo e dessa nação. Então, Elias é levantado por Deus como profeta para trazer novamente o povo ao caminho do qual o Senhor deseja. Então, nesse projeto de restauração, que inicia-se com Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, a primeira sentença que Elias tem a dar é que não haverá mais chuva, nem orvalho. E a chuva era extremamente importante para a sociedade passada por causa de ser uma sociedade baseada no agro. Então, a semente, o ato de semear, de colher, de plantar, necessitava principalmente da chuva, das chuvas que aconteciam de tempos em tempos para regar a terra. Só que o povo desse tempo estava entendendo, por causa da sua idolatria, juntamente Acabe e Jezabel, instituindo de que toda a prosperidade que vinha para essa nação, todos os bens que eles possuíam, estava extremamente ligado com o culto a Baal, que era o deus da fertilidade nesse tempo. Então, Elias é levantado para abalar uma das áreas que em nosso coração, e não só no coração dos homens do passado, mas também nos homens da modernidade, do tempo contemporâneo ao nosso, domina, prevalece. E tem a ver muito com o nosso sustento. A idolatria que o povo tem é referente a quem lhe dá o sustento, que no caso era Baal. E em nossa sociedade toma então contornos diferentes. Um desses contornos então é a idolatria ao trabalho, quando nós achamos que tudo o que temos,
tudo o que conquistamos, que a nossa prosperidade, ela é fruto exclusivamente do nosso trabalho e dos nossos esforços. Quando nós começamos a olhar para o mundo e a perceber que tudo que possuímos, as conquistas que nós temos, de alguma forma, são fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, isso já é uma conjectura e uma articulação de idolatria em nossos corações que surge. Entendendo isso, vem o tempo da escassez. O tempo da escassez ele é extremamente necessário para o povo de Israel para afirmar o seguinte: entendam que o sustento de vocês não vem de Baal. Não vem do Deus que vocês criaram e do bem que Deus está dando a vocês e vocês fazem desse bem o seu próprio Deus. Não vem dali o fruto e a prosperidade de vocês, não vem dali. Então, o tempo de escassez, ele traz para nós a capacidade de reavaliar a nossa conduta. Nós vivemos um tempo onde algumas situações, algumas áreas da vida e da sociedade já entraram em um período de escassez. O governo, então, já estabeleceu metas, os auxílios para autônomos, para microempreendedores, tudo isso uma preocupação a fim de que não haja uma escassez tão grande que o ser humano perca a vida por causa dessa escassez. Então, o quadro que nós estamos vivendo é semelhante por dois motivos. Primeiro motivo, porque a nossa sociedade, a cultura na qual nós vivemos no presente momento, é uma cultura que valoriza extremamente o trabalho do homem, que entende que tudo que temos como sociedade, como tecnologia, tudo isso é fruto exclusivamente da mão humana, ao ponto de nós, então, por causa da nossa sociedade, entender o homem como a medida de todas as coisas, excluindo assim Deus como o Criador e fazendo com que ele, muitas vezes, em nossa experiência, seja mais um adereço do que propriamente o início e o fim de todas as coisas. Sendo assim, momento de escassez vem para que a gente tenha a possibilidade de consertar o nosso caminho. Momento de escassez vem para que a gente tenha a possibilidade de perceber quais são os ídolos criados em nosso coração. E a primeira área que eu percebo que Deus deseja tratar com Elias, e não só tratar com Elias, mas por meio de Elias, com o povo, é a fidelidade. Percebe que Elias poderia se alimentar da mesa do rei, porque ele se apresenta a Acabe. Elias poderia se alimentar de tantos outros meios, até se estabelecendo em alguma zona de comércio e ficar ali, se estabelecer e ser ajudado. Porém, a chamada que Deus dá a Elias é: retira-te daqui. Depois que ele entrega, então, o recado, a recomendação, entrega a sentença ao povo, ele é convidado, então, a retirar-se daquele meio. Parece que essa recomendação de Deus a Elias não é só uma recomendação geográfica, mas é também uma recomendação espiritual. Esse chamado é para que Elias não se alimente da comida e dos meios que essa sociedade, por meio da idolatria, celebra a Baal, o Deus da fertilidade, por esses alimentos. Não se alimente disso. Não absorva dessa sociedade idólatra, que entende que toda a sua prosperidade é fruto exclusivamente das suas próprias mãos. E o convite que Deus faz a Elias é simplesmente para que Elias entenda de que a denúncia não deve estar apenas nos seus lábios, mas também na sua forma de viver. Então, retira-te daqui. Saia desse meio. Não absorva esses conteúdos. Saia de um meio onde a profissão se tornou o nosso Deus, o nosso ídolo, ou melhor, um dos ídolos do nosso coração.
Saia de um lugar onde a vida familiar, a vida profissional, a vida em todas as áreas e todas as suas apresentações, né? Nós temos a família, nós temos a profissão, nós temos relacionamentos, nós temos a nossa diversão. Então, saia desse lugar, porque esse lugar faz com que essas dádivas que são dadas por Deus, família, profissão, lazer, relacionamentos, essa sociedade destrói a relação coerente com essas 4 áreas da nossa vida. E não só essas 4, são apenas exemplos, mas de um modo geral, todas as áreas. Então o convite é esse: retira-te daqui, saia desse meio tomado por essas situações. E aí, tendo esse primeiro convite, isso já fica como um ensino para nós. Fidelidade exige separação. Fidelidade exige de nós reavaliação, e só o momento da escassez revela isso para nós. É tempo de que consigamos, de alguma forma, observar o cenário da nossa vida e o que nós temos absorvidos como valores humanos e mundanos e perdidos. Existem muitas coisas boas que o mundo produz, e nós estamos nessa produção também. Porém, valores de família, valores para a profissão, valores para o lazer, valores para relacionamento, todos eles estão, em parte, tomados pelo pecado e, por consequência, o que eles fazem é produzir destruição. Primeira chamada de Deus ao seu povo, e nessa representação de Elias é essa: retira-te disso, saia disso. Aprofunde valores que pertencem ao Evangelho, como novas criaturas que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Existem valores que estão presentes na nossa vida e nós não percebemos, mas o momento da escassez revela isso. O momento do escasso revela isso. Revela também que tudo na nossa vida depende exclusivamente do Senhor e não das situações que nós achamos que temos controle na vida. Meus irmãos, as maiores necessidades humanas, elas são supridas sem nenhum pingo da ajuda humana. Darei alguns exemplos. O sol, ele nasce sem sequer consultar nenhuma instituição. Ele nasce. A organização do mundo produz o seu fruto sem sequer o homem plantar. As coisas já estavam prontas. E por si só, nascem, sem nem um pingo da ajuda humana. O ar que eu e você respiramos só precisa por nós ser administrado no cuidado com a natureza. Mas ele não é nosso. Ele não vem de nós. É uma dádiva do Senhor. Desde o sol que nasce, do ar que nós respiramos, do nosso organismo que trabalha adequadamente para o uso do nosso corpo. Todas essas coisas acontecem sem a menor ajuda humana. O problema é que o problema está quando entendemos que o mundo não faz o seu processo de rotação e translação se nós não acordarmos pela manhã, levantarmos e formos ao trabalho e batalharmos pelas nossas conquistas. Mas no tempo de escassez é o tempo que Deus tira todos esses apoios para que a gente consiga enxergar que não existe outra razão para se viver. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Isso faz, então, o tempo de escassez faz com que a gente reavalie a nossa fidelidade. Quantos ídolos
nós criamos em nosso coração. Quantos ídolos, achando que a nossa vida depende daquilo, e nós deixamos de estar em família, deixamos de participar da celebração da igreja, da convivência com os irmãos, porque precisamos, temos, e entramos num ritmo desenfreado de consumo, e quando nós percebemos, todas essas coisas são nos tiradas de uma hora para outra, estamos em isolamento social, e não temos o que fazer, e aí nós começamos a perceber que estamos cercados com a bondade, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não somente nós que confiamos e temos a fé, fomos redimidos pelo sangue, mas a humanidade, de um modo geral, é beneficiada por essa graça, todos nós. Alcançados por esse favor, alcançados por essa misericórdia. Penso que você nesse tempo tem alguns medos, né? Isso está no coração de todo mundo. Temos o medo de perder o nosso emprego, nós temos o medo então de perder uma empresa que iniciamos há pouco tempo e que talvez esteja dando os seus primeiros passos, e depois desse recesso, a economia tende a entrar num declínio e vivermos uma crise incomparável. Então, muitos medos chegam ao nosso coração nesse tempo. Muitos temores, a doença parece um inimigo invisível que está em todo lugar. O vírus, ele tomou uma proporção de onipotência. Alguém tosse do seu lado, você já desconfia que essa pessoa possa estar com alguma coisa. Chegamos em casa, então, preocupados, se tocamos num lugar que provavelmente ele estava lá, e começamos a alimentar a nossa alma de traumas, de medos, incertezas que nos angustiam de várias formas e de vários modos. Então, eu desejo muito que possamos restaurar a nossa fidelidade ao Senhor. Restaurar a fidelidade de entender que tudo o que recebemos e que produzimos e a condição da nossa prosperidade está ligada extremamente à bondade e à misericórdia do Senhor. Isso é ser fiel. É crer que apesar de todo cenário que nós estamos vivendo, é crer que no dia da escassez, a boa mão do Senhor estará conosco. Mas crer também que no dia da prosperidade, a graça do Senhor também nos alcançou. E se você acha curioso, o texto fala de meios que o profeta foi sustentado por Deus nesse tempo. Meios incomuns. É o Senhor que nos comprou então com o seu sangue, é sustentador da nossa vida, usa meios incomuns para nos manter. E a pergunta que fica para nós, e é isso que nós temos que entender, não é se o sustento de Deus virá, porque o sustento virá, Ele é sustentador. Então, nutrir qualquer medo com respeito a isso é infantilidade da nossa parte. Ele é sustentador. Mas a pergunta é, se nós abriremos mão do nosso orgulho para ser ajudado por meios graciosos da parte de Deus. O problema não é saber se Deus enviará recursos, é saber se nós estaremos na condição de humildade para aceitar os meios que Deus utilizará para trazer recursos até nós. E a primeira situação que nós vemos no texto é que você está preparado para receber ajuda de quem não tem nada na despensa, ou melhor, não tem nada na despensa e não tem despensa. Esses são os corvos, os pássaros, né? Que, a despeito de nós, aprenderam a viver com o pão de cada dia e sabem, não conscientemente, mas pela natureza, pelo instinto, sabem que o seu sustento, o Criador provê. Você está preparado também para ser ajudado por pessoas que não tem nem para ela, mas vai compartilhar com você?
Esse é o caso da viúva de Serepta, a partir do verso de número 8 do capítulo 17. A pergunta não é se Deus enviará, mas se nós estaremos na posição de humildade para sermos ajudados por Deus e, quando recebermos essa ajuda, sermos agradecidos, ao invés de respondermos a essa ajuda no sentido de que não pode ser assim, é humilhante demais. O maior inimigo é o nosso próprio orgulho. Pense sobre isso. O suprimento da parte de Deus virá sobre a minha e sobre a sua vida. Os meios são os meios mais incomuns. São os meios mais improváveis. Mas por que Deus utiliza os meios improváveis? Ele não poderia usar, então, filhos que possuem muitos bens para fazer com que essas coisas chegassem até nós? Ele poderia fazer isso. Mas, como seres humanos, o nosso coração tende a confiar mais na providência do que no provedor. Pense que ser alimentado por pássaros é pensar, será que eles vão lembrar a hora do meu almoço? Será que eles vão lembrar a hora da minha janta? Será que eles vão saber que eu estou com fome agora? Pois bem, é para que olhemos para a provisão e entendamos que nós não confiamos na provisão, mas no provedor. Para que a provisão seja apenas recebida com gratidão e não nutramos confiança na provisão, mas sempre no provedor, no nosso Senhor, que usa corvos e usa viúvas, e com a sua graça sustenta o seu povo com amor e bondade. Que esse tempo de escassez revele para nós que nós dependemos do Senhor. Revele para nós que nós precisamos reavaliar nossa fidelidade, que os ídolos sejam retirados do nosso coração, que os ídolos sejam retirados da sua casa. Não é tempo para distrações, não é tempo para fazer tantas coisas que nos desviam muitas vezes do propósito para esse momento. É tempo de orar, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de autoavaliação, é tempo de meditação, e meditação tem nada a ver com yoga, com um monte de coisa que pensa uma espiritualidade esotérica, aquele negócio, nada disso. Meditação tem a ver com ouvir, fazer com que os olhos tornem-se ouvidos, meditar na palavra, ouvir a voz do Senhor, sermos corrigidos por essa voz, reavaliarmos a nossa fidelidade e quebrarmos os ídolos do nosso coração. Então, que esse tempo de escassez, esse tempo de medo, onde nós não sabemos que era, no caso, quando irá chover novamente, quando dias de prosperidade voltarão para a nossa nação e dias de calmaria voltarão também. E eu quero dizer que quando nós confiamos mais na provisão do que no provedor, a nossa tendência é ter medo de perder. É perguntar, meu Deus, se eu perder isso aqui, como que eu vou ser sustentado? O Senhor providenciará todas as coisas. E eu digo isso, que o tempo restaura a fidelidade, esse tempo restaura a fidelidade. Não é o seu emprego que vai lhe garantir, mas quem lhe garante é aquele que lhe comprou pelo um precioso sangue. E deixo aqui as recomendações para que juntos possamos entrar nessa condição de dependência ao Senhor, nessa condição de entender um princípio imutável, Ele é sustentador, precisamos reavaliar nossa fidelidade. E ao reavaliar nossa fidelidade, que tenhamos em mente o seguinte: talvez você esteja agora com medo e tendo muitas contas para pagar. As dívidas não param de chegar, os boletos. Mas eu quero dizer a você que tem alguém que já pagou muito a nossa conta por meio da sua morte e nos justificou por sua morte e ressurreição. Ele está acostumado a pagar as nossas dívidas. Ele está acostumado a quitar os nossos débitos. Coisa que ninguém poderia fazer, Jesus fez.
A minha pergunta a você é que se fomos comprados pelo seu sangue, a nossa dívida impagável foi paga por ele, as menores tenha certeza de que serão supridas também. Que Deus possa suprir as necessidades de cada família, de cada irmão, suprir as necessidades também financeiras da nossa comunidade, a fim de que tudo aquilo que nós desejamos fazer como igreja, por isso a importância da sua contribuição, daquilo que você investe no reino de Deus, a fim de que esse reino continue prevalecendo nesse tempo. Que Deus possa suprir suas necessidades. Mas o problema não é se Ele vai suprir, é se você vai estar disposto a abandonar o orgulho e receber com gratidão a dádiva dele. Vamos orar? Una sua família nesse momento, se você pode, na sua casa, dobrar seus joelhos, ficar sentado, dar a mão ao seu parente, ao seu familiar, e ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Te adoramos porque sabemos que o Senhor é bom e a sua fidelidade é permanente, imutável e eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nossos irmãos estão, como eu e como todos, preocupados com coisas que estão fora do nosso alcance, nosso emprego, nosso serviço, tantas coisas, Pai. Mas nós queremos entregar todas elas ao Senhor. Que esse tempo de escassez revele as nossas infidelidades, revele os ídolos do nosso coração, para que eles sejam quebrados, destronados e reine em nosso coração apenas um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que esse tempo de escassez seja um tempo onde os ídolos e altares do nosso coração estão sendo destruídos e venhamos sempre a reconhecer diante do Senhor de que a nossa vida depende exclusivamente da tua boa mão, do teu favor, da tua graça, de que o Senhor é o início e o fim de todas as coisas e nós dependemos exclusivamente de ti, Senhor. Trate o nosso coração nesse tempo, revele os ídolos, quebre os altares e nos ensine a sermos fiéis ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor quitou todas as nossas dívidas de pecado. E sabemos que essas dívidas menores, no tempo certo, a tua providência nos socorrerá. Que o teu socorro vá em direção de cada irmão, de cada família, de cada irmão da nossa igreja evangélica congregacional de Capoeira Grande, que se apresenta com a saúde debilitada. Proteja os teus filhos, guarda-nos. Oramos também pela nação brasileira, pelo Estado. Pedimos uma intervenção já da tua parte, Senhor, por misericórdia e pela tua graça. Pedimos para que o Senhor, o Deus de todas as nações, possa repreender essa praga e dar um basta, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos crendo no poder da ressurreição de Jesus. Em nome do teu Filho amado. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Força na graça do nosso Senhor e Salvador. Um grande abraço a todos. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse,
Espírito vive